Se o propósito principal inicial de Deus era que toda a humanidade vivesse uma relação de amor e comunhão íntima com Ele, e quem sabe até mesmo toda a humanidade viver no Éden, então o diabo venceu? Porque, como a gente pode ver, não é muito difícil de perceber que o mundo jaz do maligno, a própria palavra diz isso, que os filhos da perdição estão por todos os lados, os valores estão invertidos, guerra para todo lado, corrupção. Então o diabo ganhou? Mas Deus é onisciente, Deus é onipresente, todo-poderoso. Como é que ele perdeu? Eu espero esclarecer todas as vossas dúvidas nesse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e eu estou aqui para combater pelo Evangelho, ensinar as pessoas e tentar ajudar mais pessoas a fazerem o mesmo aqui neste mundo corrompido. Deus separou para mim um texto base de uma forma muito especial, mas antes de eu explicar sobre essa questão, eu gostaria de falar que estou nesse cenário diferente porque estou no meu serviço e surgiu um tempo extra, daqui a pouco eu estou indo almoçar e aí eu decidi vir aqui falar um pouco da palavra para vocês, tá bom? Antes de tudo, vamos orar porque é um texto complicado, aliás, é um assunto complicado e toda ajuda de Deus é muito bem-vinda. Senhor, gostaria de pedir a sua ajuda neste momento, que o Espírito Santo que habita dentro de mim possa me ajudar a espalhar essa palavra para todas as pessoas que ouvirem, com humildade, reverência, e que da minha boca não saia nada do que a sua palavra não fala. Assim te peço, que o Senhor me ajude. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. O texto em questão será a única carta de Paulo à igreja de Éfeso. Vou usar o capítulo 1 a partir do versículo 3. Estou usando a versão NTLH, que é a nova versão atualizada da língua de hoje, né? Que é a mais simples de entender. Então, como é muito difícil esse assunto, pelo menos para mim, eu acho que essa aqui vai ser a versão perfeita para a gente discorrer sobre. Acompanhe, por favor, a partir do versículo 3. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvamos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo Jesus na cruz, somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou seu plano secreto, que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas essas coisas são feitas de acordo com um plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união em Cristo. Irmãos, vamos lá. Eu sei que à primeira vista pode parecer bem assustador esse tema, né? Como assim Deus perdeu? Eu aviso logo de antemão que Deus não perdeu coisa nenhuma. Na verdade, ele está a inúmeros passos à frente do inimigo, mas dá essa impressão, não é? E vamos tentar entender o que aconteceu. Vamos voltar lá no Éden. Deus criou o homem, cria o Éden, cria o mundo, cria o universo e deixa o homem cuidar do jardim. Dá para ele a esposa Eva e eles vivem por um tempo o que Deus queria que nós vivêssemos, toda a humanidade. Um amor, um relacionamento perfeito, puro, sem pecado. Mas em determinado momento,
a serpente engana Eva e Adão e ela comem do fruto, são conhecedores do bem e do mal e viram pecadores e tudo desanda, né? Tudo desanda. E aí, naquele momento, pode pensar que o inimigo venceu. Talvez até ele mesmo tenha pensado que naquele momento ele venceu. Ele, opa, estraguei a criação de Deus, agora é só festa. Mas não, não. Porque na queda, e foi sim uma queda, mas na queda, na derrota do Éden, Deus já havia providenciado o escape, que é Cristo. Então, quando o inimigo pensa que venceu, Deus já está lá na cruz, preparando salvação para todo aquele que nele crê. Mas aí você vai se perguntar, mas não vai ser todo mundo da humanidade que vai ser salvo. E isso, infelizmente, é verdade, porque bem nós queríamos que todos nós fôssemos salvos, toda a humanidade fosse salva. Mas realmente nem todos vão entrar no céu. Então, qual que foi... E aí? Né? Então o inimigo venceu em partes. E eu estou aqui para te responder que não. Vamos lá. Quando Deus cria o ser humano, ele tem que assumir um risco, irmãos. Por quê? Vou tentar explicar da forma mais simples possível. Eu estou aqui agora me gravando e tudo que eu mandar o computador fazer para me gravar, ele vai fazer. Se eu pausar o vídeo, ele vai pausar. Se eu mandar ele pausar, ele pausa. Se eu mandar ele parar, ele para. Mas, por mais que ele me obedeça de uma forma precisa, se eu digitar, a letra apareça, por mais que isso seja perfeito, ele é um computador, ele não tem personalidade própria. Se eu, sei lá, fizer alguma besteira aqui, ele vai só replicar. Porque obviamente ele é um ser inanimado, né? Eu estou tentando dar um exemplo aqui cotidiano para ficar fácil de entender. O que eu quero dizer é que ele é programado para me obedecer, mas se você pensar um pouco, você vai chegar na simples conclusão de que ele não me ama. Vamos usar o exemplo de pessoas agora para ficar mais didático? Vamos usar o exemplo de pessoas. Se você é uma pessoa abusiva, espero que você não seja, mas se você é uma pessoa abusiva, tóxica, os seus relacionamentos, sua esposa, sua filha, seu filho, seu marido, eles podem até te obedecer, mesmo eles não querendo, mas eles vão te obedecer por causa de medo. Eles vão ser forçados, obrigados a te obedecer. E você pode até achar que isso é amor, mas às vezes não é amor, e sim medo. Então, o que isso tem a ver com o que eu estava falando? Quando Deus criou o homem, para o homem amar Deus de fato, com toda a sinceridade de coração, ele tinha que ter a escolha de não amar a Deus. É difícil escutar isso, mas é verdade. Quando Deus cria Adão, ele tem que dar para Adão, você pode comer de todas as frutas, Adão, mas daquele você não vai comer. Para justamente provar que ele ama Deus. Quando você você só prova uma virtude quando você coloca ela em xeque. Então não tem como você falar que você é uma pessoa longânima, uma pessoa que evita conflito, se você não tem a capacidade de vencer um conflito. Não tem como você dizer que você ama se você não tiver uma oportunidade de não amar. Não tem como. Então Deus assume esse risco para si. Eu já vou explicar o porquê. E coloca lá e dá errado. E dá errado entre aspas. Só que a pergunta que fica agora: muita gente morreu por conta disso? Sim. Muita gente vai para o inferno por conta disso? Sim, também. E você pode até pensar, pô, mas cadê a justiça então? Porque quem comeu foi Adão, não fui eu. E esse argumento é tão podre, muito ruim, porque assim, se fosse você lá no Éden, se fosse eu lá no Éden, se não fosse Adão, seria eu. E se não fosse eu, seria você. Hora ou outra a gente comeria o fruto. Então, não adianta tentar tirar a culpa se você faria o mesmo, porque isso é mentira. Isso é uma falsa virtude, né? Porque é muito fácil a gente acusar quem rouba por ter ido lá e roubado alguma coisa, sendo que se fosse você na situação dessa pessoa também roubaria. Ou se não roubaria naquela situação, eu duvido, porque eu estou falando de mim agora.
que se tivesse aqui na minha frente R$ 1 milhão, US$ 1 milhão, que eu pudesse pegar, não é meu, mas eu posso pegar sem ser rastreado, sem ninguém saber que fui eu. Você acha que eu não pegaria? Eu pegaria. Eu pegaria sim. Isso é certo? Não é. É roubo, porque eu peguei algo que não é meu. Vocês entendem? Tá confuso ou tem como entender o que eu tô querendo dizer aqui? O vídeo já tá com 10 minutos, mas eu peço que você continue aqui comigo. Então é isso. Deus, ele assume um risco. Ele assume esse risco. E quem paga o pato? Quem que paga por isso? O próprio Deus. Porque quem que se salvou? Ninguém. Não foi Abraão que se salvou. Não foi Jacó. Não foi Isaac. Entendeu? Não foram os profetas. Não foi Moisés. Não foi. Todos foram salvos pelo amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Ah, mas não existia Jesus no Antigo Testamento. Existia sim, porque Jesus é Deus e ele sempre existiu. Jesus é. Todos foram salvos por ele. Então, quando o homem cai, Deus fala: você caiu, você não me ama. Eu queria ver se você me amasse. Se você me amava. Você me respondeu que você não me ama. Mas eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Vou entrar na terra, vou virar homem, vou agir como homem, viver como homem, morrer como homem para te salvar sendo Deus. E é difícil de entender isso. É difícil de entender isso. Mas foi o que aconteceu. E Cristo, quando ele completa a obra na cruz, perdão, redenção, entregue a todos nós. E beleza. Mostrei para você então o porquê que a humanidade caiu, o que aconteceu para a humanidade cair, por que foi assim, e agora eu vou te expliquei o como que Deus continua sendo amoroso, justo, perfeito, e agora eu vou falar sobre a questão moral de tipo assim, tá, muito bonito, mas e as pessoas que vão pro inferno? Como eu disse, Deus, ele é perfeito, justo, bondoso, amoroso. Então, quando uma pessoa vai pro inferno, ela não tá indo porque Deus tá tipo assim, haha, foi pro inferno, trouxa. Não. O inferno é simplesmente uma consequência da falta de reciprocidade com o amor de Deus. Vamos lá, o guardinha policial, ele é culpado pelo bandido ter ido preso? Por ele ter prendido o bandido? Claro que não, ele só tá fazendo o trabalho. É matemática, gente. A árvore não é maldosa porque o veneno dela te matou. É uma ação e consequência. Você não vai pro inferno não é porque Deus está te punindo, não é porque Deus está te batendo, que Deus está te castigando. Você está indo pro inferno porque você simplesmente rejeitou o amor de Deus, e é uma consequência. Tudo na vida é assim. Então Deus não é maligno por mandar ninguém pro inferno, porque o próprio Deus não envia ninguém para lá. As pessoas vão quando rejeitam o amor que vem dele. Então, quando Deus salva pessoas por meio do amor de Cristo Jesus, a vitória é completa, porque nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Porque Deus está salvando todos aqueles que Ele ama, que os ama de volta. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus. Beleza, Deus amou o mundo. Mas os que amam Deus de volta são os que reinam com Ele na glória. Isso se chama graça. Porque você não merecia, eu não mereço, ninguém merece. Mas a gente pode ter isso através do amor de Cristo. Então é isso, meus irmãos. Deus não perdeu a batalha, muito pelo contrário, 100% de aproveitamento até agora, invicto, campeão de guerra, é o nosso Senhor. E eu espero que vocês tenham entendido. E se caso nada do que eu falei aqui tenha te convencido, eu vou deixar aqui por uma menção honrosa, digamos assim, o exemplo maior, que é porque tudo é pela vontade dele, como lemos ali no texto. Por que umas pessoas vão para o inferno e outras vão para o céu? Porque assim foi, assim aprovou a graça, a vontade de Deus. Ah, mas aí o seu Deus é malvado porque a vontade dele faz pessoas ir para o inferno. Já expliquei que não, mas mesmo se fosse um caso disso ser uma possibilidade, seria uma possibilidade mentirosa. Porque o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, justo, assim, completo. Então, tipo assim, por mais que ele é todo poderoso, você não deve ter medo de Deus por esse tamanho poder, porque ele é controlado pela sua própria vontade. Como que ele vai ser 100% perfeito, justo, santo,
amoroso, bondoso e cometer atos de malignidade? Não tem como. Então Deus nunca vai, sei lá, sair do céu, chegar aqui e me matar assim do nada. Entende? Então a gente não tem como. Esse argumento não é sustentado. Bom, 15 minutos de vídeo, acho que é um vídeo maior que eu já fiz. Mas eu espero que eu tenha ajudado alguém. Se eu tiver ajudado uma só pessoa, então acho que o meu trabalho vai ter sido cumprido. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem a qualidade um pouco ruim. Eu estou usando outra câmera, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E é isso.